Primeiro, boa tarde a todos. Estamos mesmo em fim de festa para tudo, não é? Hoje é a nossa última conferência deste ciclo, é o último dia de aulas. Portanto, a partir de hoje das 11h30 da noite, há aqui uma quantidade de gente que vai conseguir dormir melhor, que já não dormem há uns dias e vão dormir melhor. Portanto, em primeiro lugar, gostava de agradecer à Ordem, à Secção Regional do Algarve e do Alentejo por esta parceria, que eu acho que foi muito interessante. Conseguimos trazer até a esta sala uma série de convidados que acho que acrescentou bastante, quer ao conhecimento dos nossos estudantes, quer mesmo ao dos nossos professores, portanto acho que foi muito útil. Espero que seja possível renovar esta parceria para o futuro. Agradecer hoje em especial à A3, a Arquitetos Associados. Nós temos algum receio destes A3. Não gostamos muito. Normalmente a seguir vem um E e um S, que não nos agrada muito, mas pronto. Mas o A3A parece-nos muito melhor. Agradecer ao Mário que aceitou poder moderar esta conferência, a quem passa a palavra, e desejo uma boa conferência e agradeço desde já a participação. Ora, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença de todos os que cá estão hoje. Como a professora Ana Bordal já referiu, esta é a última sessão deste ciclo de conferências, aulas práticas com projetos locais, e hoje conta com a presença do ateliê A3A, Arquitetos Associados. Aproveito também para reforçar o agradecimento já feito pela professora Ana Bordal, mas nunca é demais agradecer, quer à secção regional da Ordem dos Arquitetos do Alentejo, quer do Algarve, por se juntarem a nós e enriquecer dar o seu contributo para enriquecer este ciclo de conferências. E, naturalmente, deixo também aqui um agradecimento à direção do Mestrado Integrado em Arquitetura do ISMAT pela iniciativa, e passarei então a apresentar a arquiteta Laura Palma e o arquiteto Tiago Filipe Santos, do ateliê A3A, Arquitetos Associados, que nos irão falar hoje sobre o projeto do restaurante Bambu em Albufeira, um projeto do ano 2020. Começo por apresentar a arquiteta Laura Palma, nascida em 1986, em Almodóvar. Em 2004 é admitida pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e, posteriormente, entre 2007 e 2008, é bolseira do programa Erasmus para o curso de Arquitetura na Escola Técnica de Arquitetura de Els Valles, de Barcelona, em Espanha. Em 2009 completa a licenciatura, isto no regime ainda pré-Bolonha, e inicia a sua atividade profissional. Paralelamente aos projetos em arquitetura que desenvolve de forma independente, colabora também entre 2009 e 2012 com os CVDB Arquitetos e, posteriormente, entre 2013 e 2014, com o ateliê Conceito Arquitetos. Em 2017, funda o ateliê A3A Arquitetos Associados, conjuntamente com o arquiteto Tiago Filipe Santos, também um jovem arquiteto, nascido em 1981, em Cascais. Também é arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, desde 2006. Em setembro de 2008, completa uma pós-graduação em construção pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e obtém o diploma de formação avançado em construção. Entre 2003 e 2017, é colaborador do ateliê CVDB Arquitetos Associados, tendo chegado a ser coordenador de projeto em 2008, onde desenvolveu diversos projetos em coautoria com o mesmo ateliê e onde também ganham alguns concursos públicos. Em 2017, conjuntamente com a arquiteta Laura Palma, fundam o ateliê A3A Arquitetos Associados. E é ao arquiteto Tiago Filipe Santos a quem irei passar a palavra e nos irá falar sobre o restaurante Bambu. Tiago. Olá, então muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite a todas as entidades envolvidas. Obrigado pela introdução, pela apresentação. Eu creio que todos estão a ver o ecrã partilhado, onde irei passar digamos assim, os diapositivos e fazer aqui
esta apresentação. Um bocadinho como foi já referido em termos do nosso percurso profissional, eu e a Laura nós cruzámos, portanto formámos na mesma faculdade, mas basicamente conhecemos porque passámos por um ateliê comum, que foi a CVDB, da Cristina Veríssimo e do arquiteto Diogo Burné. Eu colaborei nesse ateliê durante um largo período de tempo e cheguei a ser coordenador e coautor em vários projetos que nós desenvolvemos lá. Desde contacto com a Laura, nós desenvolvemos ali, de facto, uma boa química de trabalho, uma boa ligação de trabalho a nível profissional. E, portanto, quando eu decidi sair também em 2017, acabou por ser bastante natural a minha ligação à arquiteta Laura Palma e a forma como decidimos então abrir o ateliê A3A. Para fazer seguir um bocadinho esta introdução e para não ir logo direto ao restaurante, e também para mostrar um bocadinho o nosso trabalho inicial, nós acabámos logo no ano 2017, fomos convidados através de um outro ateliê cujo arquiteto nós somos amigos, que é a Concepsis, de fazer um concurso privado, portanto foi um concurso por convite que estou aqui a apresentar, e tivemos a felicidade de ganhar, e portanto foi um projeto que desenvolvemos, e isso também acabou por nos ajudar a este arranque de ateliê. Portanto, isto foi um concurso, estas imagens que apresento aqui são umas imagens do concurso que nós desenvolvemos na altura, em 2017. Isto é um concurso para a Embaixada da Arábia Saudita, aqui na zona do Restelo, em Lisboa. Portanto, é um lote de moradias típico aqui da zona do Restelo. E, portanto, na altura foi feito um concurso a nível privado, com convite a 5 ateliês, e nós, em parceria com este ateliê Concepsis, acabamos por ganhar o concurso. E, portanto, isso acabou por lançar um bocadinho o nosso início como ateliê. Paralelamente, também, na zona de Almodóvar, tivemos um convite de um cliente privado, que na altura basicamente são uns investidores ingleses que adquiriram a herdade dos Toucinhos, ali na zona de Almodóvar, e nos convidaram para começar a desenvolver uma parceria em termos de desenvolvimento daquilo que é, por um lado, a atividade agrícola e vinícola que eles pretendem desenvolver ali na herdade, e, portanto, começámos a projetar um conjunto de edifícios para eles na herdade. Aquilo que mostramos, assim, muito sumariamente, são uma imagem de uma casa, portanto, fizemos 2 casas para eles ali na herdade. Desenvolvemos também a recuperação de um edifício que era uma antiga queijaria, um edifício bastante interessante que nós desenvolvemos e que neste momento está a ser ocupado como sendo os escritórios desta empresa, portanto, da herdade dos Toucinhos, e sobretudo o foco deles, eles neste momento têm plantado cerca de 80 hectares de vinha e, portanto, pretendem produzir vinho, e nós já desenvolvemos para eles um projeto da adega que esperamos que possa entrar em construção dentro de sensivelmente 1 ano. Portanto, aquilo que apresento aqui é o projeto do escritório, portanto, era um edifício antigo, uma antiga queijaria, que nós simplesmente, digamos, reabilitámos aquilo que era a envolvente exterior e depois criámos um conjunto de caixas de madeira que foram ocupando o interior do edifício e que vão proporcionando um conjunto de espaço entre salas de reuniões, gabinetes de trabalho, a zona de recepção do público à chegada à herdade. Avançando então mais diretamente para este projeto em concreto do bambu, isto foi um desafio que nos foi feito através de uma empresa que conhecemos, é uma empresa que está sediada em Lisboa, mas também no Algarve, que se chama Nuts, é uma empresa de marketing e publicidade, e na altura eu estava com uns contactos com o Zumarino, no sentido de fazer uma clara melhoria daquilo que é os espaços de restauração do equipamento Zumarino, não é? E, portanto, na altura nós entramos neste processo assim um bocadinho quase por empurrão, ou seja, não era a intenção do cliente Zumarino ter assim uma equipa de arquitetura externa, mas a forma como foi ganhando o desafio foi sendo feito por esta empresa, a Nuts, a dada altura o cliente achou que claramente seria necessário ter uma equipa de arquitetura externa que pudesse acompanhar digamos, o nível de qualidade que eles estavam a promover em termos de comunicação e de marketing, em toda esta reformulação de imagem que eles pretendem para os espaços de restauração. Portanto, isto era um cliente muito particular, porque é um cliente que tem internamente equipas de arquitetura, um cliente que sempre desenvolveu obra própria e que eles próprios têm equipas de construção, e, portanto, para nós foi um bocadinho um desafio, porque
tínhamos de ter sempre um diálogo muito permanente com eles, portanto não é aquele projeto típico em que o arquiteto está no seu ateliê e desenvolve todas as soluções e simplesmente apresenta ao cliente. Portanto, teve que haver sempre aqui uma forte interação entre todas as equipas e, desse ponto de vista, foi um trabalho bastante multidisciplinar que foi bastante interessante. Então, o desafio que nos foi lançado, portanto, este é o enquadramento de todo o parque do Zumarino e, portanto, na zona mais central, logo próximo à zona da entrada, existem 2 edifícios já bastante antigos, eles devem ter cerca de entre 20 a 30 anos que tinham sido construídos e, portanto, foi-nos desafiado que nós pudéssemos repensar um bocadinho este espaço, e isto sempre em parceria, então, com a tal reformulação da imagem que estava a ser feita pela empresa Nuts. Basicamente são 2 restaurantes que têm 2 conceitos completamente diferentes. Temos o Bambu, que eles pretendem que seja um restaurante um bocadinho de qualidade mais elevada, portanto não é um restaurante que irá ter um serviço do tipo de buffet. A pessoa entra, paga um determinado valor e consegue ficar no restaurante e servir-se, digamos assim, à vontade, enquanto que o Aqua, digamos que é um típico espaço quase de food court, como encontramos em qualquer espaço comercial, em que existe digamos, uma bateria de serviços com diferentes tipos de alimentos que podem ser adquiridos. Portanto, só aqui, do ponto de vista do conceito, eram 2 espaços de restauração bastante diferentes. Inicialmente nós fomos desafiados para avançar com a reformulação do Aqua, mas logo paralelamente houve ali um shift, digamos assim, de pensamento da própria direção do Zumarino, que acabou por dar prioridade a que o Bambu fosse desenvolvido primeiro. Mas ambos os projetos tiveram talvez assim um hiato de 6 meses em termos de prazo do seu desenvolvimento. Então, o que é que nós encontramos no local? Portanto, encontramos uns edifícios, quer do Bambu, quer do Aqua, portanto, que eram os nomes que estavam a ser trabalhados pela equipa da Nuts. São edifícios bastante descaracterizados, né, que misturam um bocadinho uma arquitetura um bocadinho pavilionar, podemos dizer, mas depois vão buscar esta representação mais cromática, procurando de alguma forma aquilo que é a tradição mais do sul do nosso país, com estas marcações a azul e com o contraste com o branco das pinturas das fachadas exteriores. E, sobretudo, eram espaços muito descaracterizados e em que abundava muito a presença de todas estas marcas que, no fundo, são fornecedores do Zumarino e que, ao fornecerem os produtos, ao fazerem as vendas, acabam por oferecer este conjunto de mobiliários e quer dizer, pequenos equipamentos de compra de alimentos, que são tudo, digamos, situações que acabam por poluir muito visualmente o espaço e acabam por o descaracterizar ainda mais. Portanto, um dos principais desafios destes 2 projetos tinha a ver precisamente com como é que nós podíamos, de alguma forma, trazer uma certa ordem, uma certa regra para toda esta confusão iconográfica, podemos dizer assim, de comunicação destas marcas, da Superboc, da Pepsi, da Compal, todas estas marcas que iam povoando e iam poluindo estes espaços. E pronto, e como podem ver, os próprios edifícios em si, eles não tinham muito interesse do ponto de vista da sua arquitetura, né? Quer dizer, eles respondiam simplesmente a uma situação meramente e puramente funcional de albergar espaços de restauração. Portanto, eles, como espaços de fruição arquitetónica, não tinham um particular interesse. Esta aqui é uma imagem do interior do restaurante do Aqua. Portanto, era um espaço muito amplo que no fundo, para albergar um grande conjunto de pessoas, portanto, e isso é um requisito que eles pretendiam manter, porque de facto é um dos principais espaços de restauração, e portanto a solução que eles tinham estruturalmente era uma grande nave com estas vigas lameladas coladas de madeira, para conseguir vencer estes grandes vãos, e uma vez mais, quer dizer, a presença deste mobiliário acaba por ser demasiado forte e acaba por marcar muito os espaços. Então, este aqui foi um resumo de um dos cartazes que nós apresentámos logo na primeira reunião que tivemos com a direção do Zumarino e com a equipa que estava a coordenar este projeto. Pronto, e em que o que é que nós procurámos levar-lhes como conceito? Foi, de alguma forma, através simplesmente da materialidade, porque nós não íamos estar a alterar profundamente, digamos,
a arquitetura destes edifícios construídos. Portanto, a intenção não era essa, a intenção era simplesmente trabalhar um bocadinho com a matéria que lá estava construída, mas de alguma forma criar, através do revestimento destas superfícies e com alterações pontuais, como conseguir regrar e conseguir transmitir um espaço que pudesse ter mais interesse. Então, aquilo que nós lançámos e que pensámos sempre como conceito foi, através da materialidade e através do sentido também cromático, da aplicação de cor no espaço, conseguir fazer essa distinção e que os espaços pudessem ser referenciados de outra forma, e não como espaços demasiado descaracterizados como eles eram até à data. Portanto, esta primeira planta que nós apresentámos, neste conceito que eles tinham do buffet, no fundo era nós pudéssemos utilizar este espaço central, que no fundo era o coração do espaço, em que percebemos aqui em corte, tem um pé direito um bocadinho mais alto, pudesse ser então a zona, digamos, onde as pessoas podiam recolher a comida, e depois utilizar uma espécie de cortina biome, portanto é aquilo que vemos aqui neste corte, uma cortina biome com esta materialidade em madeira, portanto a ideia era aplicar um ripado de madeira, em que todo o serviço ia sendo feito por estas costas, e podia haver um conjunto de janelas ou de pequenas portas para fazer o abastecimento de serviço a esta bancada ao qual o público acedia. Portanto, este foi o conceito inicial. Logo na primeira reunião, quer dizer, a direção gostou muito do conceito, da simplicidade que tinha e da forma como, com poucos elementos, nós conseguíamos caracterizar o espaço e trazê-lo para uma nova leitura, uma nova dimensão que era diferente daquilo que eles tinham à data. Depois tivemos que passarmos, devo dizer, por um processo um bocadinho doloroso e penoso, porque isto tem a ver com uma coisa que eu confesso que quando estava na universidade nós nunca nos falavam muito destas coisas, e eu acho que isto é interessante para os estudantes também pensar e eventualmente estarem alerta para isto na sua vida profissional, que foi nós compreendermos que este processo, obviamente ele tinha que passar por uma situação de licenciamento, porque isto tinha alterações a nível do exterior, e depois nós, ao fazer o levantamento do espaço, ao percebermos aquilo que eram os antecedentes válidos, portanto o processo que estava registado na Câmara, nada disto batia certo. Portanto, nós praticamente tivemos que desenvolver quase dois projetos. Um projeto que era um projeto de licenciamento, portanto, para dar resposta àquilo que era os desenhos que estavam na Câmara e aquilo que nós iríamos propor como alteração, e depois tivemos que fazer quase um segundo projeto, mais de execução da obra, porque efetivamente aquilo que estava na obra construído não estava correspondente em muitos níveis com aquilo que estava licenciado na Câmara. E, portanto, isso foi um desafio de muitas horas de desenho, de fazer praticamente quase dois projetos, um a responder a uma questão mais puramente tecnocrática, daquilo que tem a ver com o licenciamento e tudo o cumprimento da legislação que aqui se obriga, e outro depois para responder mais à questão da execução em obra. E por isso, esta planta que apresento aqui acabou por ser a planta final que acabou por ser executada. Face à planta anterior, houve um conjunto de situações que eles foram solicitando, como a criação de uma zona de instalações sanitárias exclusiva para este restaurante, porque efetivamente, como eu referi, este é um restaurante com controle de acesso. Portanto, a partir aqui deste ponto, nós criámos uma espécie de bilheteira de entrada, digamos assim, ou seja, onde a pessoa paga logo a entrada paga o acesso, digamos assim, tem acesso ao buffet e pode ficar ali horas sem fio neste restaurante, em que se vai servindo, em que vai conversando. Portanto, é um restaurante que tinha um conceito bastante mais fechado relativamente ao ACMA. Portanto, eles pretendiam ter um conjunto de instalações sanitárias dedicadas e também de rever um bocadinho aqui a lógica de serviço, de criar uma zona de grelhados para o restaurante, criar uma zona de bar e, portanto, ter aqui um serviço, podemos dizer, mais exclusivo dentro daquilo que é o Parque do Zumari. Portanto, esta acaba por ser a planta final, e aqui um bocadinho o cruzamento de cores convencionais, né, de vermelhos e amarelos, entre aquilo que foi alterado e aquilo que foi proposto. Em todo este processo, sempre com um pressuposto muito de controle de custos, por exemplo, relativamente a tudo o que eram equipamentos de hotelaria, portanto, as bancadas de serviço, eles pretenderam aproveitar tudo, e isso obrigou-nos, no fundo, a pensar como é que conseguíamos integrar esses elementos na nossa arquitetura, por forma a mantermos o conceito inicial que nós tínhamos idealizado para o espaço. Aqui também o desenho do alçado principal, portanto, esta ideia de levarmos o tema da madeira, através dos ripados, dos tabuados de madeira,
para ser um elemento que acaba, do ponto de vista iconográfico, referenciar e marcar muito o edifício e, de alguma forma, ele poder ser mais apelativo para o parque, né? Ser muito mais caracterizado. E, portanto, aqui vemos o cruzamento entre o alçado que estava e aquilo que nós propusemos como solução. Também do ponto de vista, olhando aqui para a questão do corte, quer dizer, nós acabámos por regrar muito estes tetos, porque os tetos, efetivamente, que lá existiam, tetos, quer dizer, puramente funcionais, portanto, existia a estrutura inicial, ela foi coberta, e, quer dizer, não havia qualquer tipo de tratamento do ponto de vista dos tetos. Portanto, nós procurámos, digamos, de alguma forma, domesticar tudo isso e depois marcar esse ênfase neste espaço central de duplo pé direito, que depois tinha também uma janela em todo o seu entorno, que trazia uma luz natural para este espaço. Passando então para a situação do Aqua. O Aqua foi uma intervenção ainda mais contida, creio que podemos dizer dessa forma, do que relativamente ao bambu. O Aqua tinha um problema que tinha a ver com os acessos, né? Se nós imaginarmos que temos esta área toda, que é uma área digamos, onde as pessoas estão, né? A partir do momento que chegam à bancada do fundo e que pegam o seu tabuleiro de comida, toda esta área é uma área de estar. E, portanto, toda esta entrada era bastante afunilada, tinha um volume construído, aqui um bar que eles tinham aqui logo na zona de entrada. Portanto, o nosso conceito aqui foi bastante simples. Nós precisávamos caracterizar esta entrada e a nossa solução foi simplesmente limpar o que lá existia, limpar toda esta zona da entrada e criar um pórtico que, do ponto de vista da comunicação da imagem do edifício, pudesse anunciar muito melhor para o parque. Porque atualmente, de facto, ele tinha uma entrada recuada, muito tímida, muito afunilada, e, quer dizer, esse sentido de abertura para o parque era praticamente inexistente. Portanto, a nossa intervenção aqui resumiu-se à criação, à reformulação deste bar aqui na zona de entrada, a criação de um pórtico que vai ser assumido com uma cor azul muito forte, e, portanto, isso acaba, do ponto de vista do cromatismo, ser uma referência para o parque e acaba por marcar muito a entrada. E utilizar sempre também essa mesma cor para revestir um conjunto de paredes que são paredes de comunicação, portanto, são paredes que vão ter a referência relativamente aos menus daquilo que é vendido aqui, mas que poderá também ter outro tipo de informação relativamente ao parque. Outra situação também interessante que nós propusemos e que eles acabaram por executar foi a criação de uns biomas, ou seja, eram uns elementos que, no fundo, permitiam fazer a partição das diferentes filas de acesso, digamos, aos diferentes guichês de compra dos alimentos, e são os biomas modulares, portanto, eles podem ser movidos no espaço. Um dos biomas por exemplo, é um banco, o outro dos biomas é um sítio onde as pessoas podem depositar o lixo, e outro é um biombo informativo, portanto, tem informação relativamente ao parque, e aquilo que a NUTS também está a desenvolver é a possibilidade, para além da informação, poder ter algum jogo lúdico dentro desse biombo, imaginando que nestas filas vão estar crianças, vão em direção à compra do alimento com os seus pais, e, portanto, poderem ter ali algum momento de diversão em todo este processo. Portanto, aqui a planta de vermelhos e amarelos, de cores convencionais, em que se percebe, de facto, a nossa intervenção é muito focada nesta zona central, portanto, com a criação do pórtico, e depois com a reformulação desta área mais de serviço, de venda ao público, e a criação dos tais biomas, e sobretudo também esta superfície de parede que nós pretendíamos utilizar como sendo algo de comunicação e de referência cromática para o espaço. Portanto, aqui a diferença entre os dois alçados, um alçado que era inicialmente bastante descaracterizado e que nós procurámos com um gesto simples e com esta cor azul marcante e com este pórtico anunciar então esta entrada para o espaço. Aqui a tal indicação que do ponto de vista do revestimento interior, a nossa intenção de facto também era utilizar um material, e no caso o material que acabámos por utilizar é o valcromato, portanto, que é um material que consegue ser, que tem pigmento, né? Consegue ter uma cor, portanto, utilizando este valcromato azul, nós fizemos o revestimento de todas estas paredes, digamos, sempre a esta cota mais baixa, porque em todo este processo tínhamos grandes condicionamentos do ponto de vista orçamental e, portanto, inicialmente tínhamos ideias bastante interessantes para o revestimento destes tetos e tornar até o espaço mais condicionado do ponto de vista acústico,
mas depois do ponto de vista orçamental, claramente o cliente não quis chegar a esse nível, portanto quis reduzir e ser bastante contido em termos de intervenção. Aqui alguns dos desenhos técnicos que foram desenvolvidos em todo este processo, mais na fase do projeto de execução, com a solução, como é que íamos fazer o ripado, que tendo aquele aspecto de madeira, mas pelo facto de ser no exterior, claramente o Zumarino não queria que fosse aplicado à madeira, obviamente pelas condições que nós sabemos, da manutenção que iria exigir, portanto acabou-se por aplicar uma solução de alumínio com textura a imitar a madeira, portanto teve que ser esse tipo de solução. Mas pronto, nós desenvolvemos, do ponto de vista de execução, todas estas soluções. É claro que depois, durante a obra, como eu referi, o Zumarino tinha a sua própria equipa de autoconstrução, portanto eles foram bastante também criativos, o que acabou, em algum sentido, não cumprir integralmente o projeto, mas pronto, procuramos sempre manter um diálogo próximo, no sentido de que as soluções pudessem ser trabalhadas em conjunto. Portanto, aqui os desenhos dos tetos falsos, com a integração de iluminação direta, o desenho de todos estes balcões de entrada, também sempre com soluções de iluminação indireta. Tudo isto foi detalhado para ser levado para a obra. Aqui algumas fotografias relativamente depois ao processo de construção. Portanto, aqui na zona do bambu, portanto, tem toda esta área coberta de estar onde eram-se colocadas as mesas, né, no fundo. E aqui, então, a tal zona central, em que desenvolvemos esta solução de ter o ripado de madeira. Aqui, sim, no interior era mesmo ripado de madeira. Portanto, era um ripado que fazia toda esta área central e depois se dobrava também nos tetos e, portanto, procurava prolongar um bocadinho este sentido da madeira para o espaço em volta. Depois, acabámos por escolher também uma cor muito forte neste tema do bambu, portanto, da imagem que estava a ser pensada em termos de conceito para o espaço, e, portanto, elegemos assim um tom de verde bastante forte, em que procurámos utilizar sempre o verde através da pintura ou através do azulejo, devido à sua durabilidade e também este brilho e reflectância que o material tem, que nos parecia interessante. Aqui, por exemplo, relativamente a este teto, isto foi uma solução totalmente depois nos surpreendeu um bocadinho quando lá chegámos, porque os arquitetos, alguém da direção do Zumarino achou que este teto deveria merecer uma intervenção digamos, de outro tipo. Então, nós pretendíamos simplesmente ter um teto branco puro para fazer a refletância da luz e dar sobretudo o destaque a este revestimento em madeira, mas pronto, a equipa do Zumarino e por alguma intenção de alguém da direção achou que o teto devia ter esta complexidade de desenho. Pronto, foi uma solução que acabámos por ter que integrar. Aqui, pronto, no processo da obra, devido também à questão da contenção de custos, nós apresentámos o projeto, portanto fizemos as medições, projeto de execução, com o custo, aquilo estava muito acima do que eles pretendiam gastar para a obra e, portanto, fizemos depois um trabalho com eles de escolha de materiais, no sentido de conseguir otimizar muito mais os custos. E, portanto, isto são algumas fotos das situações em que íamos à obra e que tentávamos não só ir escolhendo as cores, mas ir escolhendo algumas amostras de azulejo para tentar chegar a uma solução que pudesse ser mais económica. Confesso que até no final eu creio que este azulejo que eles acabaram por escolher até era mais caro do que nós tínhamos inicialmente. Mas pronto, de facto, pela beleza que o azulejo tinha, a direção do Zumarino achou que era mesmo este que eles pretendiam. Aqui já algumas imagens da construção então, do pórtico, portanto, tudo feito com estrutura metálica do restaurante Aqua. Portanto, ele depois foi todo coberto com a situação da Aqua Panel, né, para ser resistente no exterior. Portanto, é uma estrutura em consola, né, portanto, tinha uma grande viga treliçada de uma ponta à outra, que fazia o suporte deste elemento praticado. Aqui, então, depois os materiais que foram, basicamente, que eram os materiais escolhidos por nós para fazer os revestimentos, por um lado os painéis de valcromato, que iam no interior trazer este tom azul e fazer o revestimento a nível das paredes, e depois o azulejo, também no tom azul, que escolhemos para fazer esta combinação com o valcromato.
Isto depois já são fotos, então, dos edifícios terminados. Portanto, aqui ao fundo vê-se, então, o edifício do Aqua, com o seu pórtico, e aqui o edifício do Bambu, onde é muito presente sempre este tema do ripado de madeira. Do ponto de vista dos pavimentos e dos tetos, precisamente porque a nossa intenção era muito que o destaque fosse sempre para o ripado, quisemos ter um pavimento contínuo, bastante neutro, assim como o teto, ser um teto também contínuo, bastante neutro, e depois dar-se, sobretudo, a primazia à presença da madeira no espaço. Esta é a loja Grab and Go, que eles têm junto à entrada também do espaço, em que propusemos ter aqui um momento um bocadinho diferente e ter, digamos assim, um jardim vertical, artificial, que marcava este momento de entrada para o Grab and Go. E, portanto, aqui o espaço do buffet, portanto, em que eles aproveitaram os tais equipamentos de hotelaria, nós criámos uma forra em ripado de madeira e fizemos esta zona central, né, com os tetos também em madeira, precisamente para trazer um sentido mais acolhedor para este espaço central e ter este pavimento bastante neutro, um tom cinza, um autonivelante, que permitia que, efetivamente, a presença da madeira fosse a presença mais importante aqui em termos de materialidade no espaço. Aqui algumas imagens relativamente à zona de entrada, depois trabalhado em termos de sinalética, feito pela empresa NUTS. E passando então depois para o Aqua, a tal ideia do pórtico de entrada, não é? Que junto à cafetaria e bar que foi criado. Aqui, nesta parte superior, também por questões orçamentais, nós tínhamos proposto que isto pudesse ser revestido com uma chapa metálica perfilada, em tom de azul, mas por questões orçamentais foi simplesmente pintado sobre o material que lá estava. Pronto, e o que achamos é que, efetivamente, a materialidade escolhida e o sentido cromático do espaço, o verde no bambu e o azul no aqua, são os grandes elementos que acabam por enriquecer a arquitetura e acabam por caracterizar estes espaços. Portanto, aqui estando então por baixo desta zona do pórtico, a entrada para o aqua. E aqui toda esta área, como eu referi, depois foi completamente forrada, né, com o material do valcromate. Nós fizemos, na altura, um plano de estereotomias de aplicação do material, mas depois, do ponto de vista da orçamental, eles acabaram por simplificar muito mais o processo de aplicação. E isto acaba por ser o espaço central, né, portanto, completamente forrada a valcromate, em que a zona de fundo de trabalho é a aplicação do tal azulejo azul, e depois daí para cima foi um trabalho feito pela NUTS em termos de comunicação daquilo que era a imagem e do marketing que o Uso Marinho pretendia para esta área de restauração. E assim termino. Tinha o microfone desligado. A moderação começou com o nosso colega, com o professor Mário Luz, mas ele teve que se ausentar por uma urgência, portanto eu continuo a fazer aqui esta ponte de moderação agora com as perguntas. Peço a todos, quem estiver online, que possa colocar perguntas no bate-papo. Os alunos que estão aqui, já sei que tenho aqui alguns alunos aqui também na sala que querem fazer perguntas. Eu queria só dizer aqui uma coisa. Tiago, quando eu inicialmente falei com o Tiago e com a Laura, eles disseram: mas nós temos projetos tão interessantes, tão grandes, vamos apresentar uma pequena reabilitação do restaurante em Albufeira. Eu agora, depois de ver a vossa apresentação, acho que não é... Eu vou tirar isto que estou... Acho que não é não é um projeto pequeno, acho que é um projeto que abrange todas as áreas da materialidade tradicional, da escolha dos materiais, do respeito da construção existente, da forma de radial do edifício. Acho que é um excelente exemplo. Todos os projetos são um bom exemplo
do que é a vossa forma de trabalhar. Vocês tiveram a oportunidade de mostrar, o Tiago mostrou-nos no início 2 ou 3 projetos de 2 casas de Mirdade também, de um outro convite da Embaixada em Lisboa, deu-nos aqui um pequeno aperitivo do que é a forma de trabalhar do ateliê e que tem este cuidado com a sustentabilidade através do uso de madeira, não é? Quer a nível das questões tradicionais da forma, do respeito pelo existente. E acho que este restaurante é de facto um exemplo perfeito de simbiose de como é que se consegue trabalhar, porque é mais difícil fazer muitas vezes a reabilitação e trabalhar com uma E com o nariz num vestido preto. do que uma nova construção. Não precisas dar, pai, porque eles depois vão ouvir. Eles vão ouvir pela piada, ela não vai querer dar. A Elsa deve ter aqui o microfone ligado. Ok. Pronto, estava eu a dizer que acho que até é mais simbólico esta vossa pequena intervenção, que é uma grande intervenção. Parabéns para a apresentação. Obrigado. Deixo só assim aqui uma primeira pergunta que me deixa um bocadinho curiosa, é se sempre tiveram essa preocupação com o uso dos materiais, com os materiais sustentáveis como a madeira, com esta preocupação, o respeito pelo tradicional, o reinventar, não é copiar exatamente o que existia, porque estamos em tempos diferentes, com materiais novos, mas este cuidado se sempre tiveram este cuidado nos vossos projetos, pelo que vi que apresentaram aqui hoje, sei que é transversal aos 2 ou 3 projetos que mostraram. Outra questão é se são opções vossas ou se são já requisitos dos clientes também, se os clientes já começam a ter esta preocupação do uso de técnicas mais tradicionais e materiais mais sustentáveis, como é que é essa relação com o cliente, também se temos que educar o cliente ou se temos a sorte de ter clientes que são sensíveis a estas questões. E pronto, e uma última também, que eu acho que deve ser é a última questão, que é as fotografias que nós vimos dos trabalhos em obra, é com todo o trabalho de madeira, do alinhamento. Tiago, tu até tinhas referido que eles são, de certa forma, criativos em obra, não é? Como é que se lida com os mestres da madeira, que são os criativos, e com o nosso projeto que é detalhado, que é projetado ao detalhe, como é que é essa relação depois em obra num projeto que é espetacular. E parabéns pelo projeto, lindíssimo, lindíssimo, as questões da cor, tudo. Ok, obrigado. Então, pronto, respondendo à primeira questão, quando referias relativamente a esta questão da materialidade. Sim, eu creio que isso é um bocado transversal nos nossos projetos. Até porque eu creio que nós temos desenvolvido também muitos projetos de reabilitação em que o respeito e a interpretação daquilo que é o existente é muito importante. E por isso é preocupação nossa de sempre interpretar aquilo que é o existente e procurar revalorizar, não ter aquela veia, digamos assim, de fazer tábula rasa das coisas e de achar que a intervenção que nós vamos fazer, por alguma razão, sei lá, esotérica ou o que for, vai ter preponderância sobre aquilo que é o existente. Portanto, nós gostamos sempre muito de trabalhar sobre a matéria existente, respeitá-la e trabalhar em cooperação. E acho que este projeto, efetivamente, tem essa particularidade. Pronto, com a questão aqui um bocadinho agravada, que foi a questão da limitação orçamental, que nos obrigou a cortar muitas coisas do projeto, e também, como referi, e vou ficar avançando agora para a questão número 3, de facto, do ponto de vista da obra, como eles tinham uma equipa interna de autoconstrução, né, porque o Zumarino é um parque enorme, e, portanto, constantemente eles estão a fazer obras de reabilitação, de alteração das coisas. Houve muitas soluções que era o próprio serralheiro, o próprio carpinteiro, mesmo a questão do ripado. É óbvio que nós, como arquitetos, tentamos pensar e desenhar as soluções, tentamos partir um bocadinho, digamos assim, a nossa cabeça, a pensar como é que vamos executar isto, como é que isto pode ser mais económico, como é que pode ser feito da melhor forma. Mas, efetivamente, depois lá em obra foi muito com o carpinteiro a dizer, ok, vocês pensaram assim, mas se nós pusermos o parafuso desta forma, ou se nós fixarmos daquela outra forma, a solução acaba por funcionar melhor. E se calhar, eu, em vez de gastar uma semana, nós em 3 dias conseguimos fazer este teto todo. Pronto, são esse tipo de soluções. E aí a nossa postura é uma postura muito aberta, sobretudo de aprender com as pessoas que estão também, digamos assim, que estão a executar. E, portanto, têm muitos anos também de experiência a executar e a trabalhar com estes materiais. Isso respondendo à questão número 3. A segunda questão que tu lançaste tem a ver com se os clientes são sensíveis a esta questão da materialidade e também mais do ponto de vista da sustentabilidade.
dizer, o que eu acho é que isso é um tema que cada vez está mais presente, né, na opinião pública e, portanto, hoje em dia, praticamente em qualquer projeto que nós façamos, os clientes, quando vêm até nós, eles vêm sempre com uma questão relativamente à sustentabilidade, como conseguir ser mais eficiente, do ponto de vista da eficiência energética. Ainda agora, por exemplo, estamos a desenvolver um projeto, uma cliente que quer fazer a casa toda em palha, portanto, com um sistema que existe agora, e, portanto, nós sentimos que claramente os clientes estão a caminhar nesse sentido, no sentido de perceber que temos que utilizar cada vez melhor os nossos recursos naturais, não é? E isto também cruzar sempre também com aquilo que são os recursos autóctonos, né? Utilizarmos materiais mais locais e promover também a economia local. Portanto, acho que isso também é algo que podemos desenvolver. Ok, obrigada, Tiago. Aqui em feedback alguma coisa? O efeito final é lindíssimo, é uma autêntica obra de arte, toda a própria textura das cerâmicas, a cor, os degradês. Obrigada pela apresentação. Eu tenho aqui uma questão, vou passar aqui a Ivone, que é a aluna do 3º ano de Arquitetura. Ora, muito boa tarde. A minha questão é a última imagem daqueles azulejos azuis. A gente reparou que eles têm alguma feitos, parece que foi mandado fazer. A minha pergunta era se é mesmo ou existe mesmo já à venda. Gostei bastante da cor e então não penso que não exista esse tipo de azulejo. Minha pergunta é essa. Se foi você que mandou personalizar o não, tipo de azulejo para ter aquela... Não, o azulejo é mesmo uma solução que existe no mercado. Agora não sei dizer a referência, mas é um azulejo manufacturado, né? E depois tem esta coloração. Portanto, ele depois é pintado e, portanto, ganha esta dinâmica de cor. Portanto, não foi algo que nós estivéssemos a trabalhar com quem o produz, mas foi algo ou seja, foi das inúmeras possibilidades que foram sendo trabalhadas com o cliente, no sentido de encontrar um material que pudesse responder àquilo que eles pretendiam. Como eu até referi na apresentação, nós inicialmente até tínhamos um azulejo que era mais económico, portanto não é um azulejo tão caro, mas eles gostaram tanto deste, e de facto é um azulejo muito bonito e que acaba por marcar muito o espaço, que acabaram por optar por ter esta solução um bocadinho mais dispendiosa, mas que eu acho que sim, em termos de resultado final, funciona muito bem. Ok, obrigada. Eu não sei se temos mais algumas perguntas aqui nas outras salas ou aqui no chat. Podem colocar aqui as vossas questões. Eu já coloquei essa questão aqui aos meninos do 1º ano, mas eles estão todos muito envergonhados e ninguém tem questões. Ana? Não. Sim, afinal a Ana vai tens que ligar, eu vou desligar o meu... Não, liga o teu microfone que eu desligo o meu por causa do feedback. Estão a ouvir? Pronto, eu posso dizer só uma pequena coisa, mas é mais para a Ivone. Há uma loja de azulejos em Lisboa, quando puderes ir lá, aproveita e vai, que é Corticinetes. Podes pesquisar na internet, que é uma loja de uns designers de equipamento e eles têm uma coleção de azulejos, porque o avô deles vendia azulejos, tinha um armazém, e eles ficaram sempre com restos, mas restos, caixas mesmo. E eles organizaram aquilo por cores e a nível de pesquisa do que é que há de azulejos feito em Portugal, é muito interessante. Eles têm obras também em que organizaram os azulejos por cor e tipo, estás a ver aquelas imagens pixelizadas com as cores do azulejo, aproximam uma fotografia e com os azulejos montam uma imagem.
com as cores dos vários azulejos da coleção que eles tinham. Eles chamam-se Pedrita, é o estúdio Pedrita, ou Pedrita Atelier, e a loja é Corticinetes. Tá bom, obrigada. Tá bem? Pronto, ok, era isso. Obrigada, Ana. Isso também é interessante porque é a reutilização do desperdício. Portanto, também é uma pergunta. Eu já vejo que temos ali a Laura que se juntou a nós, a sócia do Tiago, outro membro do A3A. Tenho aqui uma pergunta do Manuel e já vi que temos aqui algumas mãos no ar, mas vou passar ao Manuel, que é também aluno do terceiro ano de Arquitetura. Boa tarde. Parabéns, gostei imenso do projeto. Eu tenho uma pergunta sobre o uso, também é mais sobre o uso dos materiais e até quando vocês tiverem aí a liberdade para escolher os materiais e os produtos que possuem e em qual fase do projeto pensar naquelas lâminas de madeira ou naqueles azulejos. Isso, como eu procurei mostrar na apresentação, isso foi logo uma coisa inicial. Nós, quando olhamos para o projeto e percebemos que claramente nós tínhamos que preservar muito aquilo que era, digamos, a configuração dos espaços, achámos que tinha que ser pela materialidade, pela aplicação de materialidade, queríamos caracterizar o espaço e ia ser um elemento diferenciador. Portanto, o tema da madeira e dos ripados de madeira foi algo que surgiu logo no primeiro momento. Também a questão da utilização da cor. É claro que depois fomos trabalhando e apurando a utilização da cor através do azulejo, através de simplesmente pintura, mas essa definição foi logo algo que nos despertou, ou que assumimos logo como premissa para o desenvolvimento do projeto, porque achámos que ia ser o caminho correto para conseguir ter um resultado mais controlado do ponto de vista dos custos e que pudesse, no fundo, responder. No fundo, são restaurantes com uma área muito grande, portanto, a aplicação destes materiais obviamente que ia ter bastante custo, e, portanto, tínhamos de ter esse controle. Isso foi logo desde o início. E sentimos também que o cliente nos permitiu dar essa liberdade. Porque se vocês olharem para aquilo que são as fotos originais, porque os edifícios são muito descaracterizados, e de repente hoje eles têm ripados de madeira e têm azulejos, pronto, claramente o cliente quis nos acompanhar nesse salto. Ele percebeu a mais-valia que isto tinha do ponto de vista da comunicação e da caracterização destes edifícios para o azul marinho, e, portanto, acabou por nos acompanhar e ajudar nesse processo. Né? E isso foi importante para nós, porque nos ajudou a maturar e a definir o projeto nesse sentido. Sim, e o cliente concordou com todas as ideias e também da proposta inicial até a planta final também tinha alguma intervenção que também tinha a ver com a opinião do cliente, não é? Sim, no processo de desenvolvimento do projeto, isto sendo um espaço de restauração em que eles vendem milhares de refeições por dia, nós fomos sempre trabalhando em cooperação com a parte, digamos, logística e de serviço do cliente, né? Para perceber como é que eram os percursos mais de serviço, como é que é feito o abastecimento, como é que é feito o percurso de sujos, como é que é feito o percurso de limpos. Portanto, há toda uma logística de funcionamento que nós temos que incorporar no projeto, que tem a ver com uma questão mais funcional. E, portanto, nós definimos uma solução, depois em reunião apresentávamos essa solução e debatíamos com eles as diferentes possibilidades, explicávamos o porquê, obviamente, da nossa intenção e que mais valia se fazer ao projeto, mas em muitas situações eles tiveram que nos guiar no sentido de dizer, ok, se calhar a zona do barbecue, a zona do bar tem que ficar mais nesta zona, porque do ponto de vista do funcionamento das cargas e descargas vai funcionar melhor naquela localização. Portanto, como eu referi ao início, acabou por ser um trabalho muito também multidisciplinar, nos sentarmos lá nos gabinetes deles no Zumarino e irmos esquiçando com eles a solução final. Obrigado. Nada. Laura, olha, queria dizer também parabéns pela apresentação. Vocês os dois são aqui uma dupla incrível, a sensibilidade do trabalho. Não sei se queres dizer alguma coisa, se estás com a net, se... Eu posso tentar, não sei, se não me tiverem a ouvir é porque onde eu estou é muito difícil ter 5G, mas estão-me a ouvir bem? Tudo okay. Ótimo. Só fazer aqui um fecho de tudo o que o Tiago disse. Eu acho que nós temos projetos que são muito mais interessantes enquanto resultado final.
Mas eu acho que o desafio disto, o interesse para quem está na faculdade deste projeto é o processo, que é, no fundo, juntar tantas variáveis que podiam ter corrido mal, porque estou sempre a dizer, para ter um bom resultado no fim é preciso juntar muitas variáveis, um bom projeto, com um bom cliente, com um bom empreiteiro, muitas coisas podem correr mal. E aqui nós tínhamos uma má base. Agora estamos a ouvir-te um bocadinho mal, Laura. Não, agora não te estamos a ouvir. Era mau. Falavas das questões dos dinheiro, sabíamos que depois do que quer que fizéssemos ia ser cheio de comunicação, publicidade, coisas que não controlávamos. O 5G não ajuda. Então eu vou só mesmo terminar. Ok, vou passar ao Tiago. Ok. Problema de... Estás-me a ouvir agora? Estamos a ouvir com muitas... O mais importante foi mesmo a questão do processo neste processo. E de todas as condicionantes que nós não controlávamos. Estava Tiago. Tiago, não sei se queres continuar esta questão dos clientes ou se ouvimos a próxima pergunta do Nuno, do professor Nuno Rio, que está aqui com a mão levantada, ou se queres acrescentar algo? Não, acho que a Laura está a tentar fazer aqui uma súmula, efetivamente, eu creio que tentei explicar isso ao longo da apresentação, efetivamente a relação com o cliente, a relação com uma equipa de autoconstrução que eles tinham, acabou por ser uma coisa muito importante do ponto de vista do controle do processo, não é? Por isso é que eu referi ao início, isto não é aquele típico trabalho em que nós temos projetos assim, em que nós definimos tudo no ateliê e que depois vamos de forma feroz para a obra a dizer não, respeitem o nosso detalhe, respeitem a nossa solução. Porque claramente nós percebemos que o cliente para já tinha a sua própria mão de obra, tinha a sua própria forma de fazer e de construir as coisas e, portanto, tinha que ser nesse diálogo com ele que as coisas iriam ser bem feitas e, portanto, tentámos no melhor possível que as coisas no final estivessem mais próximas possíveis do projeto. E, efetivamente, como eu mostrei, aquela surpresa que tivemos daquele teto criativo de alguém lá do Zumarino, pronto, foi assim a nossa maior surpresa, porque eu creio que relativamente a tudo o resto, um bocadinho como a Laura dizia, nós procurámos simplesmente definir uma materialidade forte para o espaço, porque efetivamente tudo o que vem agora depois, como eu referi ao início, são cadeiras oferecidas pela Pepsi, são cartazes de publicidade, são um conjunto de elementos que vêm poluir o espaço, não vêm contribuir de uma forma harmoniosa, não são pensados para o espaço em si, e portanto nós isso aí não controlamos, né? Portanto temos que assumir que não controlamos isso e tentar fazer o melhor possível com aquilo que nos é dado como paleta de trabalho, digamos assim. A ocupação do espaço e a vivência do projeto também faz parte, não é? Também faz parte. Sim. Nuno, passo-te a palavra. Olá a todos, boa tarde, obrigado. Eu conheço o Zumarino há muitos anos não, mas daquilo que conheço, e olhando agora para este projeto, acho que foi uma grande mais-valia, uma evolução tremenda, quer dizer, aquilo que já existia, olhar para o que existia e olhar para o que existe atualmente, os parabéns à equipa do A3A, porque eu penso que foi um trabalho muito interessante. A minha questão é mais, quando vejo estruturas em madeira aqui no Algarve, fico sempre assustado, fico sempre com medo, porque eu também gosto muito de utilizar a madeira, gosto muito de trabalhar com madeira, mas tenho sempre algo de ser. E aqui, em particular, temos um clima com enormes amplitudes térmicas diárias e até anuais. Eu recordo que ontem passei lá perto do Zumarino, ontem à hora do almoço, estavam mais ou menos 38 graus. E, portanto, a minha questão era mais a ver com a madeira. O que é que vocês têm previsto em termos de tratamento, manutenção, e como é que ela tem reagido agora, eventualmente, desde que foi construída até agora? Assim, eu neste momento não sei bem, porque nós não, com esta coisa da pandemia está tudo fechado e nós acabamos por não voltar lá desde que eles terminaram. Como forma eu referia, a madeira no exterior acaba por não ser madeira, né? Nós temos que optar por uma solução, até porque o próprio Zumarino disse que logo do ponto de vista da manutenção
para eles não fazia sentido. Já agora, só um complemento. Depois eu disse madeira, mas eu quando falei em madeira estava-me a referir exatamente àquele teto laminado, grande, enorme, aquele vão enorme, aquelas, enfim, presumo que sejam umas lâminas ou maciças, ou laminadas, ou com apoio estrutural, qualquer coisa. Mas eu quando falei na madeira falava mais desse teto, que é aquilo que eu... No nível interior. Mais... Sim. Não, sim, aí utilizámos madeira normal, portanto é madeira de pinho, são barrotes, são ripas, pronto, e elas depois têm uma fixação oculta. Como ela está num espaço interior e depois o espaço acaba por ter climatização, nós não tivemos uma preocupação muito especial do ponto de vista da madeira aí, até o próprio Zumarino considerou que aí seria aceitável a aplicação de madeira, madeira mesmo, madeira maciça. Pronto, ela foi simplesmente aplicada, envernizada, quer dizer, eu acho que vai ter o tratamento normal que será necessário, que será envernizar de X em X anos. Portanto, não tivemos assim nenhuma precaução especial relativamente a essa madeira. Aquilo para ciclo de ser coberto, não apanha chuva, no caso. Não, essa zona é completamente interior. Portanto, aquilo tem aquela zona central, que depois é fechada em todo o perímetro com uns caixilhos em alumínio. E, portanto, a madeira que está exposta ao exterior, no fundo, não é madeira, né? Portanto, são os perfis laminados em alumínio que depois têm aquele revestimento que hoje em dia é muito utilizado, né? Nestas situações em que queremos simular a madeira no exterior. Não que nós gostemos mais dessa solução, mas que, efetivamente, do ponto de vista da manutenção e da aplicação, e, como bem dizia, para um clima com variação, digamos, de temperatura tão drástico como é o Algarve, efetivamente, a madeira no exterior não ia sofrer muito. Sim, e aquilo naquela zona, no mês de novembro, dezembro, ou até princípio de janeiro, nós conseguimos ter temperaturas de 2, 3 graus de noite. E em junho, ontem, estava a 38. Isto é, se calhar, só mais ainda. E eu quando vi, pensei que fosse descoberto, que fosse a madeira completamente ao ar livre. Não. Comecei a imaginar aquele vão. Foi só por isso. Não. Ok, depois logo vou lá ver. Quando é que foi feita a obra? Foi feita aqui? Neste momento aqui 1 ano, 2? Sim, ela tem 1 ano. Sim, tem 1 ano. Umas gruas há pouco tempo, deve ter sido nessa altura. Ok, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu queria saber se há aqui mais alguma questão. Se não houver aqui mais nenhuma questão, eu ia também dizer aqui 2 palavrinhas e depois irei também passar ao meu colega da secção regional do Algarve, do presidente Luís Matos, e por fim à professora Ana Bordal, que é a diretora de mestrado integrado do ISMAT, mas também não queria deixar de fechar não só esta sessão de hoje, mas este primeiro ciclo de conferências da organização conjunta entre as 2 secções regionais do ISMAT, a convite também da professora Ana Bordal. Portanto, eu queria dar ao Tiago e à Laura, queria dar os parabéns pela vossa apresentação. Continuem com o excelente trabalho que têm desenvolvido, quer de qualidade estética, quer de uso de materiais, um bocadinho em prol da sustentabilidade da estética e também com a qualidade sempre que têm feito dos vossos projetos. Parabéns. Queria também falar um bocadinho de todas as outras apresentações que foram muito abrangentes. Queria dizer que acho que foi um ciclo muito rico. Falámos aqui da terra com os coletivos, da terra ao botão, passando pelo bambu hoje. Passámos com projetos do Algarve para o Alentejo, para o Dubai. Falámos de habitação, de hotéis, de restaurantes, até edifícios de serviços. Falámos de nova construção, de reabilitação. Passámos do rural para o urbano. Falámos ainda das cidades e do seu planeamento. Falámos também com a questão da narrativa do projeto através do tijolo de burro, em que eles disseram que o projeto nunca acaba, e eu acho que o projeto nunca acaba. Na academia e na prática, acho que é isso que nos move. Arquitetos do projeto é o que temos que ter sempre, embora as atrocidades, coisas que existem na obra, e os clientes e as lutas de legislação, a execução de um projeto, as batalhas que temos que travar diariamente, acho que o projeto nunca acaba.
e acho que tem que ser juntamente com a prática e com a academia que temos que tentar fazer isto. Pronto, eu acho que, pronto, como professora aqui também de Vismate, quero dizer que sei que foi muito enriquecedor para todos os alunos, não tenho dúvidas disso. Como representante aqui da secção regional do Alentejo, da Ordem dos Arquitetos, acho que esta atividade é um modelo conjunto que funcionou muito bem, como duas regiões conseguem organizar, escolher uma variedade muito completa e muito cosmopolita de projetos para trazer para os alunos. Acho que esta ideia de trazer a prática à academia com questões reais, acho que é uma ponte que tem que ser feita, porque acho que a academia e a prática têm que estar cada vez mais juntas, como eram no início das escolas de arquitetura. Também sinto algum orgulho de fazer parte também desta equipa e de podermos contribuir um bocadinho para isso. Acho que as questões todas da prática e da academia, relativamente ao ateliê, contacto com os clientes, o próprio ato de projeto, a obra, tudo isso foi aqui partilhado nas sessões todas e eu acho que é importante, mas não só da prática para a academia, como também aqui de nós, da escola, para os gabinetes, porque também levamos, de certa forma, trazemos os arquitetos novamente para a escola e falamos aqui das questões, do pensamento crítico da arquitetura, e eu acho que é muito saudável esta comunhão, dizendo assim. Pronto, eu queria agradecer, acima de tudo, à professora Ana Bordal, diretora do mestrado integrado do Vismate, aos professores todos que moderaram este ciclo. Queria agradecer à arquiteta Elsa Barrelas, que é vogal e tesoureira da secção regional do Alentejo, que está por trás no backstage a fazer toda a parte de streaming e de parte de vídeo, e que seja possível também todos estarem-nos a assistir em casa, que juntamente com a Cláudia Petronila, que muitas vezes esteve aqui connosco também na organização. Queria agradecer da secção regional do Algarve ao Ricardo Latoeiro pela toda a imagem gráfica que fez, à Ana Alves Pinto, que também muitas vezes esteve aqui a ajudar nos bastidores, ao presidente da secção regional do Algarve, o Luís Matos, que está aqui hoje connosco e que eu irei passar a palavra de seguida, porque isto é um trabalho de backstage também que é interessante, é divertido, mas é de coração, com algum empenho, mas queria louvar isso também. E acho que conseguimos levar estas secções a bom porto, aqui em Portimão, por falar em Porto. E pronto, por último, agradecer também aos nossos alunos e a quem nos assistiu em casa, e sem mais vou passar ao Luís. Boa tarde a todos. Obrigado, Cláudia. Cláudia, explicaste perfeitamente bem o ciclo, portanto eu do ciclo não vou duplicar o conteúdo. Acho que conseguimos, acho que o repto de que a Ana Bordal nos lançou para que nós, em colaboração e em sinergia, conseguíssemos fazer este ciclo de aulas, acho que foi conseguido e espero que se possa prolongar agora durante alguns anos, sendo que temos algumas coisas a afinar. E para a Ana fica já que o ciclo não pode acabar no último dia de aulas, porque é difícil para todos, e nós compreendemos, mas pronto, isto estamos sempre a aprender. Quero agradecer antes de mais ao Tiago e à Laura, que também com mais dificuldades em ouvir, mas a vocês, à 3A, porque realmente é importante a academia receber arquitetos que estão no dia-a-dia com as dificuldades todas que o Tiago bem apresentou aqui, e acho que este ciclo demonstra realmente a necessidade da presença da ordem no território e de termos as secções que temos hoje e que conseguimos estar mais perto de toda a classe e de todos os serviços que são pretendidos para uma melhor arquitetura para o futuro. A arquitetura é um serviço público, a arquitetura é fundamental estar em todo o lado, mesmo no submarino, mesmo num equipamento, acho que é fundamental, o que não se sentia antigamente, porque era importante fazer o equipamento e os serviços que o equipamento ia servir, mas de momento já se começa a sentir que é necessário ter arquitetura, e esta arquitetura que foi feita por este gabinete que aqui apresentou, de facto, é uma mostra de que a arquitetura está em todo lugar, e temos que remodelar, e temos que beneficiar, e temos que dar
conhecimento a quem visita estes espaços. Não é só os animais, porque todo o espaço percorrido naquele equipamento é fundamental que se sinta a qualidade, e é isto que foi aqui demonstrado. Eu queria só aqui deixar aqui rapidamente para terminar, eu não tinha nada preparado e acho que não é preciso, porque nós estamos numa academia, acho que é assim que tem que funcionar, nós temos que demonstrar o que nós somos e demonstrar tudo o que queremos para o futuro. Eu vou só terminar aqui com uma frase da Filipa Rosetta, que no congresso, na Conferência Europeia de Arquitetura, de Políticas de Arquitetura, que a Ordem organizou em Lisboa, que a Filipa dizia uma coisa muito simples, que era: os arquitetos são precisos em todo o lugar. Nós precisamos de arquitetos em todos os pontos, precisamos dos arquitetos em tudo o que é política, seja política regional, seja política nacional. Nós precisamos dos arquitetos em tudo o que é os serviços públicos. E aqui chamo este alerta, porque de facto nós temos que nos situar para demonstrar o nosso país com a qualidade de arquitetura que temos. Nós temos imensos prémios, nós temos imensos arquitetos, nós temos fantásticos profissionais de todos os níveis, e de facto precisamos que nos respeitem, e que nos respeitem o nosso trabalho, e que o futuro seja mais risonho para todos os que estão a terminar e que querem a arquitetura como sua profissão. Só que nem tudo é maravilhas. Portanto, a arquitetura tem estas dificuldades todas que o Tiago falou, e muitas outras que não estão aqui faladas, mas é fundamental em nós sonharmos e queremos dar o contributo melhor a todos os que nos pedem os serviços. Por isso, é fundamental nós nos localizarmos e colocarmos onde de facto fazemos falta ainda. E somos muitos, mas somos poucos, porque ainda há muito por fazer. E assim termino, e agradeço imenso. A Secção Regional do Algarve está à disposição de todos, sejam alunos, sejam arquitetos, para o bem comum e para um futuro mais risonho. Obrigado a todos. Obrigado, Luís. Obrigado, Cláudia. Bom, já que vocês já agradeceram a toda a gente, hoje vou agradecer primeiro ao Tiago e à Lara pela excelente apresentação e pela sua participação. Obrigado por terem aceito este convite. Quanto ao acabarmos hoje, de facto o Covid alterou-nos os horários todos e nós devíamos estar em aulas até o dia 30 de junho, mas pronto, esperemos que para o ano não haja Covid e esperemos que para o ano a Ordem e o ISMAT consigam organizar estas conferências presencialmente, porque acho que pode ser muito, muito mais interessante para todos. E a importância destas conferências passa exatamente por aquilo que eu acho que era fundamental dar a conhecer um bocadinho aos nossos estudantes, que é a importância da profissão que eles escolheram. Porque estão a fazer uma formação que é mais do que uma formação, é uma profissão. E, de facto, essa é uma grande... que acarreta uma responsabilidade, porque a arquitetura tem um caráter que muitas vezes nós nos esquecemos, que é o seu caráter social, e é para as pessoas. E acho que é exatamente isso que eu estou aqui numa sala em que tenho à minha frente uma quantidade de meninos que fizeram o seu primeiro ano de formação em arquitetura, vão chumbar, mas pronto, vão fazer a segunda vez para o ano, o primeiro ano, mas eles estão contentes com essa ideia. E, de facto, nós quando escolhemos esta formação, de facto estamos a trabalhar para pessoas. E eu acho que foi isso que estas aulas práticas com projetos locais conseguiram trazer essa dimensão, sobretudo para estudantes que não trabalham, alguns já trabalham, mas nem todos trabalham, e é essa noção da profissão e da responsabilidade da sua profissão que eu acho que é fundamental, e foi muito importante discutirem-se questões, algumas com as quais nem todos concordaram, outros concordavam, porque é exatamente dessa dinâmica que surge o pensamento e que podem surgir respostas. Também outra coisa muito boa, porque nós agradecemos sempre à Ordem, que foi excepcional,
ao Ricardo Latoeiro, à Elsa, à Cláudia, ao Luís, à direção do ISMAT, aos alunos, mas temos ex-alunos, e isso tem sido muito interessante. Temos nos esquecido deles, mas eles têm vindo com alguma regularidade e foi bom tê-los de volta. Queria também agradecer por continuarem ligados a esta casa. Aproveito para desejar a todos um excelente verão, a quem vai de férias e a quem não vai. E aos alunos um bom final de ano, agradecer a todos, aos professores todos, aos alunos todos, às ordens, ao Tiago e à Lara, por hoje terem feito esta apresentação, que acho que conseguimos fechar aqui um bocadinho com chave de ouro. Muito obrigado pelas apresentações. Obrigada a todos. E bom final de ano a quem vai de final de ano. Obrigada, Ana. Adeus. Obrigada a todos. Adeus, obrigada. Adeus. Adeus.